Apesar de ser a segunda principal equipe no grid da Fórmula 1, a Red Bull não começou o ano tão bem quanto gostaria. Na verdade, teve sim alguns problemas do carro, e isso sem contar com as questões de confiabilidade que fizeram com que Max Verstappen ficasse fora de 2 corridas nesse ano de 2022. Mas aparentemente não para por aí. Um dos principais problemas da Red Bull também acabou fazendo com que a equipe perdesse muito tempo nesses primeiros GPs. Mas aparentemente ele deve ser solucionado o mais rápido possível, talvez até mesmo para os próximos GPs, tanto de Miami quanto de Barcelona. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Red Bull pode sim aparentar estar num ano praticamente perfeito na Fórmula 1, mas para quem conhece realmente o esporte sabe que apesar dos 50% de vitórias que ela tem nesse ano, isso foi com muito sofrimento, muitas dificuldades, principalmente ligadas às questões de confiabilidade dos carros da equipe austríaca. E é entendendo justamente essa situação que a gente percebe que a Red Bull tem passado por problemas importantes. Mas não para por aí. O RB18 também iniciou o ano com algumas questões mais importantes ainda e que poderiam sim acabar afetando o campeonato de 2022 de uma forma geral, tanto para Verstappen quanto para Pérez, e que fizeram até mesmo com que os dois pilotos chegassem a perder 0,6 segundos por volta todas as voltas nos últimos GPs, com exceção do GP de Imola de Fórmula 1. Mas o que mudou? O que ainda pode mudar nos carros da Red Bull? Quer saber tudo sobre isso? Não esquece de assistir esse vídeo até o final. E se você realmente gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, já lembra agora, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer. E se você ainda não for inscrito, também se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre o que tem acontecido no RB18 e o que deve melhorar e muito nessa batalha pelo título. Na verdade, uma das coisas que mais manda aí no automobilismo, independente da categoria, é justamente a carga que os carros carregam, mas relacionada aí ao peso dos carros. Nesse ano de 2022, a maioria das equipes tiveram sim certas dificuldades em alcançar o peso mínimo da categoria. A maioria tinha peso a mais, o que dificultava e muito a vida da maioria dessas equipes, principalmente da equipe Red Bull. Aparentemente, eles foram os que mais sofreram com esse peso da Fórmula 1 e chegaram a ficar mais de 15 kg acima do peso mínimo da categoria. Entretanto, com o passar dos GPs, aparentemente eles foram capazes de levar novas atualizações e fariam com que justamente o RB18 se aproximasse cada vez mais do peso mínimo permitido pela categoria, apesar de que ainda não conseguiu chegar ao objetivo final. Mas ainda assim, no GP de Imola, onde eles tiveram a principal atualização, nós já pudemos ver o resultado. Aparentemente, o carro da Red Bull conseguiu ter um salto inacreditável em desempenho. Não é à toa que conseguiu inclusive fazer uma dobradinha com Max Verstappen em primeiro lugar e Sérgio Pérez na segunda colocação. E segundo Motorsport.com, o gerenciamento de pneus da Red Bull também foi a coisa mais importante desse fim de semana. Mas não me parece que as duas coisas estão dissociadas. Na verdade, quanto mais leve um carro, independente da categoria de automobilismo, geralmente ele desgasta menos os pneus do que seus concorrentes. Ou seja, é bem provável que o desgaste de pneus menor da equipe Red Bull nesse último fim de semana, atrelada a um grande resultado e grande desempenho, pode sim estar relacionado a essa perda de peso. Entretanto, segundo o consultor ali da equipe austríaca, Helmut Marko, eles ainda querem sim conseguir diminuir ainda mais o peso do RB18 para esse ano de 2022. As atualizações que trouxemos para a pista nesse fim de semana funcionaram bem. O carro perdeu peso, mas ainda temos trabalho a fazer nessa área. Ainda estamos acima do peso mínimo da FIA. Isso significa que temos que trabalhar com esse número em várias etapas, mas é normal no plano de emagrecimento. Você também não perde todo o peso de uma vez. Max Verstappen tem uma opinião relativamente diferente à opinião de Helmut Marko. Na verdade, ele não deu tanto crédito a essas novas atualizações do RB18 por conta ali do que aconteceu nesse GP. Na verdade, aparentemente,
Max Verstappen entende que as condições climáticas mistas foram sim o que gerou esse resultado inacreditável da equipe Red Bull no GP de Imola de Fórmula 1. Vamos ver o que ele falou em entrevista, porque eu não sei muito bem se foi isso não, viu? Trouxemos atualizações, mas não sei. É claro, quanto a isso, realmente nos deu por causa do fim de semana agitado, com as condições de chuva e seco. É muito difícil julgar, mas definitivamente estávamos um pouco melhores do que a Austrália. Então estou muito satisfeito com a forma como executamos todo o final de semana. Estávamos no topo e tudo, e isso às vezes é mais importante do que realmente trazer algo novo. Acho que o tempo dirá agora, nas próximas corridas, o quanto as atualizações estão nos beneficiando. E realmente isso faz todo sentido. O que Max Verstappen disse faz sentido mesmo. É claro que ele não conseguiria entender exatamente se o que fizeram no RB18 foi mesmo tão benéfico e capaz de fazer com que a Red Bull passasse a Ferrari em questão de desempenho, ou se foi por conta do fim de semana praticamente perfeito e que fizeram mesmo com que os pilotos da Red Bull tivessem um carro um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, em ajustes do que os carros da Ferrari. Mas de uma coisa eles sabem, eles estavam melhores do que no GP da Austrália de Fórmula 1, por exemplo, onde acabou que Max Verstappen, apesar de se ausentar daquela corrida, com toda certeza iria perder de qualquer forma, já que Charles Leclerc tinha desaparecido na frente do GP. Mas apesar disso tudo, segundo Helmut Marko, a equipe Red Bull, de uma forma geral, ficou sim bem otimista com o que aconteceu lá no GP de Imola de Fórmula 1. E não é para menos, a gente sabe, apesar do que a Red Bull tem falado, que Max Verstappen especificamente tem falado, independente de onde eles retiraram esse desempenho inacreditável. O que importa mesmo é que Verstappen conseguiu sair de lá como o grande vencedor do GP e tem conseguido colocar a Red Bull na posição mais alta do pódio. E no fim das contas, é exatamente isso que importa para a equipe. E além disso, isso foi uma coisa extremamente importante também para elevar a moral da equipe, do time de uma forma geral. E claro, agora todo mundo já sabe, independente do que aconteça, independente da confiabilidade, eles sabem, o RB18 é sim competitivo e pode disputar pelo título contra a Ferrari nesse ano. Esse fim de semana é extremamente importante para a moral da nossa equipe. Agora provamos que definitivamente temos um pacote competitivo para esse ano. Fomos mais rápidos que a Ferrari aqui, colocamos os pneus na janela certa e nossa execução completa, incluindo encontrar o equilíbrio certo no carro, foi muito melhor nesse fim de semana do que na Austrália. Basicamente, a Ferrari teve os problemas que tivemos na Austrália. E isso realmente faz todo sentido. Na verdade, a Ferrari, mesmo estando dentro de casa, com toda certeza teve exatamente os mesmos problemas do que a Red Bull teve lá na Austrália. Enquanto Leclerc desaparecia na frente de Max Verstappen, ele reclamava de problemas de gerenciamento de pneus. Dessa vez foi a vez de Leclerc dentro de casa, que teve também problemas de gerenciamento. Aparentemente lá no GP da Austrália também, a Ferrari foi capaz de aproveitar um pouco melhor os treinos livres, enquanto no GP de Imola foi a vez da Red Bull. Ou seja, me parece sim que a Ferrari provou exatamente do mesmo veneno, mas dessa vez dentro de casa, o que deixa tudo um pouco mais triste. É claro que isso não significa que a Ferrari merecia ou deveria ter vencido dentro de casa, mas com toda certeza, para os tifosi, os torcedores da Ferrari, foi uma situação muito melancólica ver tanto Charles Leclerc quanto os Carlos Sainz não conseguindo terminar a corrida no pódio e com os dois pilotos rodados em algum momento da prova, com Carlos Sainz inclusive tendo que abandonar a corrida no iniciozinho, ou seja, situação muito decepcionante para quem realmente é torcedor da equipe vermelha. Mas o que mais importa mesmo é saber, será que a Red Bull vai mesmo conseguir diminuir ainda mais o peso do seu carro? Se isso acontecer, e é o que Helmut Marko disse que deve ocorrer, ela será imbatível. Ou será que não? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha realmente que essa diminuição de peso da Red Bull resultou no grande resultado de Imola e que se isso continuar acontecendo, Max Verstappen já tá com a taça na mão. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Para mim, sinceramente, a Ferrari vem com a faca nos dentes já para o próximo GP, o GP de Miami, que vai acontecer
nesse próximo fim de semana. Mas apesar disso, não se sabe qual é o nível de desenvolvimento das duas equipes. Marko disse em outra entrevista que a Red Bull acabou tendo que investir muito nesse início de campeonato, o que fez com que ela gastasse muito dinheiro e, consequentemente, tenha que diminuir os gastos, conter os gastos para o restante do ano por conta do teto orçamentário. Segundo Mattia Binotto, a Ferrari não fez grandes atualizações ainda nesse ano de 2022 e aparentemente não será no GP de Miami que ela terá sua primeira atualização. Ou seja, ela ainda tem sim muita coisa para queimar nesse ano, o que gera uma grande vantagem para o F175 nesse caso. Mas ainda assim, entendendo que o RB18 tem problemas com o peso na categoria e sabendo que é bem provável que ele venha a diminuir seu peso no decorrer desse ano, me parece sim que a equipe está preparada para bater de frente com a equipe Ferrari nesse ano. Mas enfim, como eu sempre digo, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto e se você realmente acredita que a Red Bull vai vencer a Ferrari por conta dessa diminuição de peso. Já deixa aqui embaixo a sua opinião e se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu joinha aqui embaixo, o seu like, porque isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for inscrito, também se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo.